Oi, gente, tudo bem? Pessoal, vim aqui para falar um pouquinho sobre o mistério de ser empresário no Brasil, né? O que é ser empresário? Quero abrir uma empresa, e aí? Como começar? Vim aqui para falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, para desvendar esse mistério, essa questão, esse sonho que muitas pessoas têm, né, de ser empreendedor no Brasil, de ser empreendedor no mundo. Primeiro passo, quero ser empresário. E aí, como fazer? Vamos começar. Não aprendemos na faculdade e nisso eu me encaixo, sou empresária, tenho as mesmas dores que vocês, passo pelas mesmas dificuldades, passei pelos mesmos obstáculos. Então eu tô aqui falando de uma questão de experiência, do que eu vivi na experiência para poder trazer para vocês um pouquinho dessa realidade. Quero ser empresário. Não aprendi isso na faculdade. Não aprendi isso na escola. Não aprendi isso na vida. Nós não nascemos para ser empresários. Nossa, mas como que você vai falar isso, né? Sim. Quem aqui nasceu com aquela mentalidade na cabeça de quando era criança que iria crescer e abrir uma empresa e ser empresário? São raríssimas pessoas, salvo quem já era filho de empresário e sabia que ia ter que comandar a empresa. Mas mesmo assim, você aprende ao quê? Eu tenho que estudar em boas escolas, eu tenho que tirar boas notas, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer uma boa faculdade, eu tenho que arrumar um emprego muito bom e ficar o resto da vida naquele emprego, certo? Essa é o que a maioria, é uma das crenças limitantes que nós mais temos na nossa sociedade. Tá errado? Não. Tá certo? Não. Mas também a gente não tem que ter como regra geral. Porque eu posso querer ser empresário e você pode não querer. Fulano pode não querer. Existem N profissões no Brasil que você pode ser um empregado, um funcionário, você pode ser investidor e você pode ser grande naquilo que você faz. Você tem que, primeiro passo, vamos lá, anota aí. Primeira questão, quebre essa crença limitante que existe uma regra pela sociedade do que você tem que ser. Ponto. Você tem que ser o que você quer ser. Você tem um propósito na sua vida. Ah, mas eu não sei o meu propósito. Pois bem, na hora certa você vai saber. Nós não nascemos sabendo quem a gente quer ser. A gente tem sonhos. A gente deseja na nossa infância, na nossa adolescência, ser alguém, ser um profissional, ser aquilo. Mas em um determinado tempo da sua vida, você descobre o que é o seu propósito de vida. O propósito de vida, ele vai muito além de uma profissão. Ele vai muito além de um negócio. É algo que você nasceu para ser. Está dentro de você. Você já nasceu com aquilo. Você pode até não ter habilidades para aquilo, porque aquilo já nasceu com você. É a sua identidade. Então, o primeiro passo para você abrir uma empresa, para você querer ser empresário, é isso. Você definir o seu propósito. Ah, não sei, mas eu tenho uma profissão? Tá ótimo, um dia você vai descobrir, só que você tem que seguir princípios. Ah, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com contabilidade? Tudo a ver. Por quê? Porque é isso que vai fazer o seu segredo do seu sucesso. Ninguém almeja, ninguém alcança o sucesso não seguindo princípios. Sem ser ético, sem ser correto, sem ser honesto, sem ser... os seus princípios, o que você cresceu com aquilo, e isso você não pode quebrar. Por que eu tô te falando isso? Quando você está no mundo empresarial, você se depara com algumas situações da qual você vai sim ser desafiado a, muitas vezes, quebrar seus princípios. Vale a pena? Não. Por que não vale a pena? Ah, mas aquilo ali vai me trazer muito dinheiro. Dinheiro não é tudo, tá? Eu sou empresária, eu convivo com muitos empresários, com vários tipos de empresa, e eu posso afirmar, não vale a pena o caminho mais curto. Não vale a pena você perder os seus princípios, o seu propósito por uma determinada situação agora. Porque aquilo que você almeja vai chegar para você, você vai conquistar. Basta você não desistir, você lutar por aquilo da forma correta. Se for para ser seu, vai ser. É o seu propósito. Se você almeja, você tem essa mentalidade, vai atrás, crie habilidades. Habilidades a gente vai atrás, a gente aprende, a gente conquista. Se você quer ser
um grande empresário, se você quer ser um ator, se você quer ser um chefe de cozinha, se você quer N questões, basta você acreditar, lutar por aquele sonho. Não precisa ter um caminho mais curto. Não precisa ter obstáculos que você tem que passar, você não pode passar por cima deles, você tem que o quê? Resolvê-los e tirá-los da frente, aí sim, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando você decide ser empresário, principalmente no Brasil, que é um país onde é desafiador, onde é um país que a gente convive com legislações que mudam de uma noite para um dia, onde você convive com uma regra burocrática muito grande, onde você convive com regras que um estado trata uma coisa, outro estado trata outra coisa, onde os municípios tratam as regras diferentes, ou seja, não é fácil, mas consegue-se ter sucesso? Sim, nós não temos grandes empresários no Brasil, grandes empresas no Brasil, como eles fazem sucesso, como eles cresceram, como eles começaram, pequenos. Toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Ela começou pequena, ela começou do mesmo jeito que eu, que você, que fulano, que ciclano, ela começou do zero em um determinado período. Ela cresceu, por quê? Porque quando ela era pequena, ela fez a coisa certa. Ela começou certo. Por isso que hoje ela tem uma mentalidade grande. Porque quando ela era pequena, ela já tinha essa mentalidade que ela ia ser grande. Que ela ia conseguir almejar aquele destino. Ela já sabia o que ela queria ser. Esse é o start, esse é o insight dos grandes empresários. Quando eu abro a minha empresa, eu estou abrindo muito mais do que uma empresa. Quando eu abro uma empresa, eu estou abrindo negócios, eu estou mexendo com pessoas. Você tem que ter noção que a sua empresa, o principal motivo, seja qual produto você venda, qual serviço você preste, o que você faça, ele é voltado para pessoas. Ela tem que ser humana, a sua empresa tem que ser humanizada. Mas eu tenho que ser muito bonzinho. Não, ninguém está te falando para você ser muito bonzinho, mas você tem que ser justo. Você vai trabalhar com pessoas, porque você vai ter que ter, muitas vezes, uma equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho tem que ser nota 10. Não se contente com pessoas nota B, C, D, E. Não se contente com pessoas que não são as melhores. Por quê? O barato sai caro. Eu não estou falando de valor de salário, eu não estou falando de nada disso. Porque a gente cria, a gente molda um profissional. Você pode contratar um profissional que não tenha experiência em nada. Se ele for uma pessoa de caráter, ético e que tenha uma visão, você pode ter certeza que aquele profissional se vai transformar num profissional nota A e vai ser referência e muitas vezes, e você dê graças a Deus isso, ele vai saber mais do que você. Se cerque de pessoas que saibam mais do que você dentro da sua empresa, dentro do seu convívio. Conviva com pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Aí sim você vai ter sucesso no seu ramo empresarial, porque você vai ter pessoas com quem conversar que vão te auxiliar no momento que você não consiga, porque no ramo empresarial você vai ter dias que você vai querer desistir, vai ter dias que você vai acordar e você vai falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Vai ter dias que você não vai ter dinheiro para pagar os boletos que estão vencendo naquele dia, mas vão ter dias de vitórias, vão ter dias que todas essas dores que vão acontecer vão se transformar em muito sucesso na sua vida. Com um segredo: acredite, confie, siga seus princípios, siga seu propósito, seja referência no que você faz. Você tem que ser referência, seja o melhor. Mas tem muitos profissionais na minha área e tem grandes nomes. Ok, tudo bem, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Mas a minha concorrência é forte. E daí? Você tem que conhecer a sua concorrência, claro, e muitas vezes você tem que estudar a concorrência, preço, tudo isso daí que envolve sim o seu mercado. Mas não é porque você tem uma concorrência forte, porque você tem uma concorrência desleal, porque você tem pessoas que estão agindo de forma errada, que você vai seguir esse caminho. Você vai ser você. A sua empresa é você, é a sua cara, é a sua transparência. É o seu produto. Então, você tem que fazer o melhor de si. Entrega 100% de si em cada processo que você faz. Entrega cada processo. Porque quando você abre uma empresa,
Tá bom, abri uma empresa, vou começar a trabalhar hoje. Eu sou contadora, ou seja, eu sou um profissional técnico. Você pode ser um médico, um veterinário, um dentista, um chefe de cozinha, uma manicure. Você pode ser um comerciante, um industrial, pode trabalhar na área de indústria. Não sei, pode ser um engenheiro, um arquiteto, N outras profissões. O que eu quero falar? Nós somos profissionais técnicos. Nós estamos acostumados a fazer o melhor de si no que a gente faz. Se você me perguntar de contabilidade, eu respeito, tem muitos profissionais ótimos, mas eu tenho certeza que eu vou saber te ajudar. Entendeu? Porque eu sei o que eu faço. E é o que eu tô te falando. Você também sabe o que você faz. Você também é bom no que você faz. Você também é o melhor no que você faz. Você é referência no que você faz. Só que quando você abre uma empresa, você não é só o profissional técnico. Quando você abre uma empresa, você se transforma no empresário. Você se transforma no empreendedor, no administrador, num marqueteiro. Por quê? Quando você abre uma empresa, você vai ser muitas vezes você vai ser obrigado a fazer o quê? Você vai ser obrigado a fazer o seu papel, você vai ser obrigado a fazer a sua parte técnica. E principalmente no início, onde você é você. A sua empresa é você e depende 100% de você. Então você vai ter que acordar, ser o primeiro a chegar na sua empresa. Você vai ser aquela pessoa que faz o cafezinho da sua empresa. Você vai ser aquela pessoa que vai ter que limpar a sua empresa. Você vai ser aquela pessoa que vai ter que se desdobrar e que no final do dia vai ter que estar 100% porque você ainda tem que cuidar das finanças da sua empresa. Você vai ter que fechar o caixa da sua empresa. Você vai ter que cuidar dos números da sua empresa. Você vai ter que fazer um plano de marketing porque você vai ter que vender. Toda empresa tem que vender. O segredo do sucesso de uma empresa é vender. Se você não vender, você não tem cliente, seja em qual ramo que seja. Ah, eu não sou uma boa vendedor. Bem, você vai ter que aprender a ser um bom vendedor. Não estou falando que você vai ter que mentir, que você vai ter que criar, ser expert. Ok, no início, você sabe o que você faz. Você é bom no que você faz. Então você vai ter que vender o seu peixe. Não, ninguém vai vender o seu peixe por você. Você vai vender o seu peixe. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer? Você deixou de ser o profissional técnico. Você tem que ter essa visão clara. Você se transformou no empresário, no empreendedor, no administrador, no marqueteiro, na moça, aquele profissional esplêndido que a gente não vive sem, que é o da cozinha, que é o da limpeza. Tudo isso você se transformou. E você vai ter que o quê? Mensurar tudo isso em um profissional que é você, no início. E vai ter que abraçar essa causa e não desistir. Então vou falar aqui pra vocês, é fácil? Não é fácil. É desafiador? É desafiador. Mas você conquista, você consegue. E vai te trazer muitos benefícios. Por quê? Porque é o seu propósito. E quando você atinge o sucesso, vai te fazer muito feliz. Porque você chegou lá graças ao seu esforço, graças ao seu trabalho, graças a única e exclusivamente a você. E isso, nada vai tirar de você. Isso vai te trazer algo que quando você chegar lá você vai saber. Esplêndido, esplêndido, extraordinário. E aí é só o começo. Porque daí você abriu uma empresa. Aí você criou uma cartela de clientes. Aí você conhece o seu mercado. Um ponto inicial, o empresário tem que conhecer o mercado onde você está inserido. Você tem que saber dos seus concorrentes. Você tem que fazer análise de mercado. Existem muitas ferramentas no mercado que vão te trazer isso. Monta um plano de negócio. Ah, eu não sei o que é plano de negócio. Procure um contador, um amigo, um administrador, alguém que tenha competência para te ajudar nisso. Só cuidado com quem você divide os seus sonhos. Cuidado com quem você divide o que você almeja. Suas dores e suas conquistas. Por quê? Eu vou falar uma coisa que é muito sincera, é de coração. E é porque eu quero muito que vocês almejem sucesso. Só confie nas pessoas que realmente te querem bem. Só dividam os seus sonhos. Só dividam as suas dores. As suas dores. Não compartilhe suas dores com quem não tem a solução. Você tem um poder, você tem algo poderoso dentro de você. Você tem Deus. Confia nele. Ele vai te abrir os caminhos. Ele vai te mostrar
aonde resolver, ele vai conseguir, ele vai te mostrar o caminho. Confia e entrega nele, mas não em pessoas, porque essas pessoas vão te decepcionar. Tô falando que é geral? Não. Vocês vão ter pessoas na jornada de vida de vocês que vão fazer a diferença em todos os aspectos, em todos os pilares, e não só dos negócios, da sua vida. E que vai fazer você crescer muito em todos os aspectos, porque estão lá com você, torcem por você, acreditam por você, com você. Vão estar de mão dadas com você no sucesso, e quando você estiver lá, vão estar aplaudindo. Mas vão ter muitas pessoas que vão te decepcionar. E você, como empresário, você tem que ter a clareza que vão ter pessoas que vão te distrair, vão ter pessoas que vão te decepcionar, vão ter pessoas que vão entrar na sua vida para te mostrar o que você não quer ser. Vão ter pessoas que vão entrar na sua vida para ficar, que vão entrar para mostrar para você o seu caminho, e que você vai saber que elas estão juntas nessa jornada. São raras, por isso, tome cuidado com quem você divide os seus sonhos. Voltando, temos sim que criar um plano de negócios, colocar nossas metas ali, conhecer o mercado de trabalho onde eu estou atuando. Eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar minha concorrência, seja qual ramo que seja. Eu não estou falando para você se espelhar na sua concorrência. Você é você, as experiências que você tem é sua e não do seu concorrente. Mas você tem que se espelhar no seu concorrente, sim, do ponto de vista de que ele já conhece o mercado. O que ele faz que faz de sucesso? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fortes da minha empresa? Quais são os pontos fracos da minha empresa? O que é uma ameaça na minha empresa? O que aconteceu? O que se acontecer nesse momento pode quebrar a minha empresa? Nós tivemos uma prova muito grande esse ano, né? Nós tivemos uma pandemia aí que revolucionou a forma da gente viver. E aí, a sua empresa estaria preparada para isso? Se não, já pontuei. Porque crises existem a todo tempo. Desde que o mundo é mundo, as empresas passam por crises. O mundo passa por crises. Ou é crise política, ou é crise econômica, ou é crise de saúde, ou N outras crises. O bug do milênio. Tivemos várias crises aí. A crise dos Estados Unidos. Ou seja, tempos em tempos acontecem crises. A diferença está em como você vê essa crise, em como você transforma em oportunidades para passar por essa crise, porque a crise vai estar lá sempre. A diferença está na forma que você vê, que você acredita no seu negócio. Difícil vai ser, vão ter momentos em que você vai ter fartura, como vai ter momentos que você vai ter escassez. Não existe uma linha linear de uma empresa do início ao fim, mas você tem que estar preparado para isso. Você vai ter que estar preparado para os momentos difíceis e para os momentos bons. Você tem que estar preparado com uma equipe forte da qual vai estar com você, independentemente dos momentos bons ou ruins. E digo mais, são nos momentos difíceis que você vê quem é a sua equipe de verdade. Como eu falei, pessoas, nós trabalhamos com pessoas. E a grande diferença está no quê? Profissionais, você cria habilidades, a pessoa aprende, você transforma. Lógico que existem profissionais de mercado assim que são ótimos e você tem que tentar trazer para sua empresa, dependendo do seu nicho de mercado, você tem que ter profissionais. Como também você tem que pensar do lado pessoal, do lado humano. Você precisa humanizar a sua empresa, você mexe com clientes, você mexe com pessoas. Você tem que se pôr no lugar da pessoa, do seu cliente, do seu fornecedor, do seu funcionário. Você é o líder da sua empresa. Você é a cara da sua empresa. Lembre-se disso. Você transforma vidas. Quando você abre uma empresa, vamos falar um pouquinho de parte burocrática aqui, né? Quando você abre uma empresa, o primeiro ponto que você abre, você vai assinar o quê? Um contrato social. Não vou entrar nos detalhes de uma abertura de empresa, de regimes tributários, de e-commerce, tudo isso daí, porque a gente vai ter um vídeo próprio para isso. Mas quando você abre uma empresa, você tem um contrato social. Contrato social, como o nome diz, é o quê? Social. Ou seja, você abre para a sociedade, você não abre para você. Você tem que ter muita responsabilidade nisso, porque quando você abre uma empresa, você vai mexer com pessoas, você vai mexer com famílias, você vai mexer com vidas e você vai mexer com o social. Então, tem que ser muito bem estruturado. Crie um plano de negócios.
Estude um marketing. Você precisa de um marketing. Ah, eu não tenho dinheiro para gastar com marketing. Você não precisa. Você é o marketing da sua empresa. Você é o especialista. Você é o técnico. Você é o cara da sua empresa. Então você não precisa disso. Você sabe o que você tem que fazer para vender. Você sabe o que você tem que fazer para você ir para o mercado, principalmente no início. Quando a sua empresa criar, sim, um nicho de mercado maior, você vai precisar estruturar uma equipe para isso. Ou você vai ter que contratar uma empresa, e tem empresas ótimas de marketing que vão te fazer você vencer na vida. Como de todos os ramos. Como do lado financeiro, isso daí. Quando você crescer, você vai ter que... Mas no início você é tudo. Você tem que ter clareza nisso. Você tem que ser... Claro, você é empresário. Você não aprendeu isso na escola. Mas você vai ter que se virar nos 30 para você conseguir. Qual é o segredo das grandes empresas? Elas não desistem. Elas começam pequeno. Toda empresa. Se você estudar os grandes nomes de sucesso, os grandes empresários, seja no Brasil ou no mundo, eles começaram do zero. Eles passaram muitas vezes fome. Muitas vezes eles não tiveram condições, mas eles não desistiram do propósito de vida deles. E eles venceram. E se eles venceram, se eu venci, se eu e meu esposo conseguimos construir, então estamos caminhando ainda, lógico, conseguimos, você também consegue. Porque a gente também começou do zero. Porque a gente também muitas vezes não tinha o que comer, porque muitas vezes a gente acordava cedo, vinha pro escritório, o escritório não era nada disso do que vocês veem hoje. E a gente lutou muito para chegar onde a gente chegou e ainda a gente vai muito longe. Mas por quê? A gente não desistiu. A gente agiu de forma correta. A gente quis estar entre as pessoas boas. A gente escolheu o caminho certo. Porque a gente escolheu o caminho de Deus. A gente quis seguir os princípios que nossos familiares, que a nossa vida, que o nosso passado, tudo nos ensinaram. Nós somos muito gratos por tudo que a gente conseguiu até hoje e por tudo que a gente vai conseguir. E se nós conseguimos, você com certeza vai conseguir. Então o sonho de ser empresário, para muitos não é, mas para você que tem o sonho de ser empresário, acredite e confie. Especialize-se, seja bom no que você faz, seja o melhor no que você faz e não desista, porque o sucesso só depende de você.